E aí, galera, tudo bem? Professor Matheus aqui. Primeira coisa, quero me desculpar pela demora de eu estar produzindo vídeos. Primeiro que eu faço aqui sozinho, então eu acabo não dando conta da minha vida pessoal e de produzir tanta coisa, né? Mas enfim, tô me comprometendo que eu vou começar a produzir periodicamente, tanto questão de matéria, como vai ser essa sequência de aulas que eu vou fazer agora, quanto de resolução de questões de vestibulares, tá? Acho que as duas coisas interessam a vocês. E enfim, vou prestar Enem esse ano de 2023, então eu tô bem enrolado aí estudando a parte de humanas, que eu não tenho mais tão fresco na minha cabeça, por isso eu acabei atrasando. Mas, bom, antes tarde do que mais tarde, vamos começar aqui. Hoje eu quero falar sobre um carinha que eu tenho certeza que já atazanou a vida de todo mundo aqui. Ai, apaguei. Boa. Que é a função afim. Função afim. Isso, até a função é afim, mas ela não é afim de você. Só uma piadoca aí para vocês lembrarem sobre o conceito. Mas vocês vão ver que é bem tranquilo mesmo, função afim. Vamos começar entendendo qual é a lei dela. Não, lei da função. A lei de uma função afim vai ser sempre algo do tipo ax mais b. Beleza? A vezes o x mais b. Sendo que a e b são os coeficientes. Beleza ou não? Esses coeficientes, galera, hoje ainda a gente vai estudar aí. Eu falo hoje porque eu tô fazendo hoje, mas eu nem sei se eu vou separar em dois vídeos. Então, enfim, me entendam, não fiquem bravos comigo. E sim, eu tô olhando pro lado porque eu tô com duas telas. Mas a ideia basicamente da função afim é que ela sempre vai ter essa carinha. Vamos ter aqui um número multiplicando o a ou o x e outro número multiplicando nada, né? Então assim, tem a vezes x mais b. Então nós temos dois coeficientes aqui na nossa função afim. Apenas isso. Ela sempre tem essa carinha. Se não tiver essa carinha, não é função afim. Ah, professor, mas não dá para dar uma dificultada? Dá, mas sempre você consegue organizar tudo e resolver ela desse jeito, beleza? Não vai fugir muito disso. Ela também tem outro nome que, honestamente, eu nunca ouvi ninguém chamando ela assim. Mas vai que a partir desse ano todos os vestibulares chamam, ou o seu professor aí chama. Ela também pode ser a função polinomial do primeiro grau, beleza? Ela também é conhecida assim porque é um polinômio. Ele tem grau 1, né? Aqui. O expoente do x é 1. Mas, enfim, esse nome não tem muito uso, tá? A galera não usa muito. Então, se a gente pegar algumas funções afim, por exemplo, f de x é igual a 3x mais 2, ó, nós temos que o a é igual a 3 e o b é igual a 2. Tranquilo? Se a gente tiver algo do tipo g de x é igual a menos x mais um. Ah, professor, já sei. Então, o A vai ser um e o B também. Não, a gente não pode esquecer o sinal. O A é menos um, tá? E o B aqui vai ser um positivo. Incrível. Mesma coisa. Eu tendo aqui os nossos... Lembrando que y é igual a f de x ou g de x, né? Outra forma de chamar dado plano cartesiano. Tem aula já no nosso canal aí sobre isso. Mas é a mesma história. Se eu tivesse aqui algo do tipo y igual a x menos 5, o A vai ser um e o B vai ser menos 5. Perfeito. Não tem dúvida nisso. Vou até colocar aqui bonitinho para caso alguém peça o PDF depois. Descobrindo os coeficientes. Beleza? Caso alguém peça o PDF depois, já sabe que baixaria eu estava fazendo aqui. Vamos entender aqui, galera, como é que vai ser o gráfico desse cara, tá? Um gráfico. Vai ser uma reta, tá? Sempre será
uma reta. E antes que eu me esqueça aqui, galera, o A tem que ser diferente de 0, tá? Senão vira uma função constante. A gente acaba não estudando muito porque ela é aquela função que ela é uma reta só, beleza? Então é sempre num número constante. Por exemplo, y igual a 4, vai ser uma reta no 4 e acabou. Né? Ela não é necessário você fazer um estudo tão forte nela. Tá? Então ela sempre será uma reta. E, bom, vou mostrar aqui no gráfico como é que fica. Tá? Vamos desenhar um gráfico aqui. Nossa, professor, de desenha bem? Claro que não. Sou professor de matemática, não professor de artes. Nossa, professor, mas você podia desenhar bem. Podia. Vamos desenhar. Eu vou pegar aqui, ó. Y é igual a, por exemplo, 2x por menos 1. Tá? Peguei números aleatórios. Só são necessários 2 pontos, tá? Para eu conseguir montar, por ser uma reta. A partir do momento que eu tenho 2 pontos, eu consigo montar a reta inteira. Então vamos pegar aqui, por exemplo, ó, fazer uma tabelinha. Deixa eu montar aqui uma tabelinha. Não está centralizado, olha que beleza. Uma tabelinha, continua não tão centralizado. Agora ficou melhor. Beleza, nessa tabelinha aqui, galera, a gente vai botar valores para x e os correspondentes para y, tá? Então vou aqui, ó, x. Deixa eu sair da reta. X e y. Então se eu jogo 0 e 1 para x, vamos ver como dá. 0 para x dá menos 1 para y, ó, fica y igual 2 vezes 0 menos 1. Beleza? Menos 1. Se eu jogo x igual a 1, dá 1 para y também. Então vamos montar esse carinha aqui, ó. Eu estou usando aqui visualmente meia linha comunidade, tá? Então se eu tenho x igual a 0, y está dando menos 1. Que é esse pontinho aqui, ó. E aí se eu estou jogando x igual a 1, y está dando 1. Que está dando esse pontinho aqui. Nossa, Matheus, e agora? Agora é só a gente ligar esses dois pontos com retas. Beleza? Repara que realmente não é difícil. Ligou, isso aqui já é o nosso gráfico da função afim. Tá? Esse aqui é o nosso gráfico da função afim. Não esquece, quando a gente monta um plano cartesiano, galera, a gente tem que indicar qual eixo é qual, né? Que é uma coisa que eu estava esquecendo aqui já. X e Y. Então, ó, o gráfico sempre é uma reta e só precisam de 2 pontos para a gente descobrir. Tá? Vou até botar aqui uma observação. Só são necessários 2 pontos para montar o gráfico. Perfeito. Então a gente já viu como é que é a lei da função afim é um cara do tipo ax mais b, sendo que o a é sempre o cara que está vindo com o x e o b é o cara que está sozinho. E a gente já viu como é que funciona o nosso gráfico da função afim. Sempre vai ser uma reta. Nossa, professor, mas dá pra gente saber se essa reta ela tá subindo ou tá descendo? Ou melhor, vamos botar isso em matematiquês. Dá pra saber se uma função crescente ou uma função decrescente? Dá. A gente vai ver daqui a pouco como é que a gente descobre isso. Mas, independente de qual é a função, você tendo 2 pontos, você consegue descobrir exatamente como ela fica, né? Como é a carinha dela. Joga lá 2 pontos e traça a sua reta, beleza? Uma dica que eu tenho é que ela nunca vai ser uma reta de pé, tá? Porque isso não é uma função de x em y, beleza? Qualquer dúvida também sobre o que é uma função, volta lá nas aulas sobre função. A gente tem aí um pequeno curso bem detalhado sobre, mas tá tudo bem por enquanto. Entre as funções afim, a gente vai ter uma função especial,
tá? Vou até colocar mais uma página aqui, ó. Se eu voltar. Qual é essa função especial? A nossa função linear. Nossa, professor, mas ela é tão especial assim? Ela é bastante especial. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo, não, vou até colocar qual é o tipo de lei dela, tá? A lei de uma função linear nada mais vai ser do que y ou f de x. Eu sempre coloco f de x por mania, mas tá certo. Se colocar y é igual a ax. Vamos tentar dizer que ela é nada mais nada menos do que uma afim com b. Olha que letra horrorosa. Com b igual a zero. Não vou nem colocar entre aspas. Ou seja, esquece aquele termo, só tem o AX, acaba aí, tá bom? Esse A, galera, ele vai pertencer aos conjuntos reais, tá? Igual no X mais B. Então, se você já está no terceiro ano do ensino médio, você já é formado, lembra dos complexos, a gente ainda não está usando esse cara. Nossa, professora, existe função complexa? Existe, tá? Existe, mas no ensino médio a gente não aborda. Se você está querendo muito saber, poxa, estuda aí 5 aninhos do curso de matemática, pega aquelas matérias do tipo análise complexa, aí você consegue se satisfazer de todo o conhecimento necessário para saber como é que é uma função complexa. Para os normais, não precisa saber disso agora, tá? O que é interessante nessa lei, nessa função, né? O gráfico, galera, sempre vai ser uma reta, por se tratar também de uma fim. Eu vou ter que colocar, sempre será uma reta. Então, se trata de afim, mas ela vai passar. Vou escrever em português decente. Que passa. Perguntaram na escola que eu trabalho por que coloco esse tracinho aqui no Q. E eu não faço ideia qual é a resposta. Assim, em algum momento comecei a cortar o Q. Inclusive, a melhor hipótese que eu tive para responder foi como eu corto o T e qualquer coisa que suba, eu comecei a cortar as coisas que descem também, mas o P eu não corto, por exemplo. Assim, enfim. Será uma reta que passa pela origem. Nossa, professor, como assim? Que origem você está falando? Então vou até colocar aqui, ó. PS origem é o ponto 00. Ou seja, bem o meio do plano cartesiano, tá? Então vamos montar aqui um gráfico de uma função afim. Mesma história. Vou pegar, deixa eu diminuir isso aqui. Assim tá bom. Vou nomear quem é x e quem é y. Deixa eu não esquecer, ó. X e y. Então vamos fazer aqui uma do tipo ó, f de x igual a menos x. Então aqui vamos só lembrar, o a vai ser igual a menos 1 e o b, por ser uma função linear, é 0. Incrível, professor. Estou entendendo tudo. Que ótimo. Qual é a parte legal daqui? Eu já tenho um ponto quando a minha função é linear. Que ponto, professor? O ponto 00. Eu já falei que ele faz parte, eu tenho certeza absoluta. Então, como eu precisava de 2 pontos e já tenho um, eu só preciso de um ponto agora. Vou fazer uma tabelinha aqui por desencargo de consciência para vocês. Mas enfim, x e y, vou colocar x igual a 1, y igual a menos 1. Beleza? Porque eu jogo 1 aqui no lugar do x e dá menos 1. Então, esse ponto aqui faz parte. E o ponto 1 menos 1 também. Beleza? Ó. Temos aqui o gráfico da nossa função linear.
f de x igual a menos x. Beleza ou não? Nossa, professor, na hora da prova eu vou ficar com muito medo e vou fazer 10 pontos. Pode? Pode. Mas se você vê que um ponto saiu da reta, você já sabe que aquele ponto é errado. Não os outros 9 pontos. Né? O que é interessante sobre essa função linear? Né? Vou até colocar aqui, ó. Propriedades. Padrão. Propriedades. Você que está anotando, das funções lineares. Nós vamos ter duas principais, tá? Vou chamar de P1 e P2. P1 é... Veja igual tá. Os valores de x e y são proporcionais. Ou seja, sempre que um aumenta e o outro aumenta, eles sempre vão aumentar na mesma proporção. Por exemplo, cada vez que o x aumenta 1, o y aumenta 2. Para sempre vai ser assim. Tá? E não só. Se eu divido y por x, de qualquer ponto dá uma constante. Tá? Então vou colocar aqui até, ó, y dividido por x é igual a uma constante. No caso aqui de cima, vocês conseguem ver que essa constante é menos 1. Professor, para calcular essa constante eu vou usar o ponto 0, 0. Pode? Claro que não. Né? 0 dividido por 0 é indeterminação. Então não pode. Qualquer outro ponto está valendo. Sem problema nenhum. E a propriedade 2? A gente até comentou, né? Mas o gráfico passa pela origem. Beleza? Galera, agora aqui, de verdade, é vocês praticarem. Eu vou até fazer alguns exercícios depois, mas por enquanto é só vocês entenderem como é que funciona, né? Exatamente os conceitos. Beleza? Qualquer dúvida, vai deixando aí nos comentários, pode mandar por e-mail. O e-mail também vai estar aí na descrição do vídeo, mas é umprofdematemática@gmail.com. Estou respondendo todo mundo que me manda. Felizmente está tendo uma adesão interessante, pessoas me mandando e-mails para tirar dúvidas, eu estou tirando. Muito mais do que nos comentários, o que eu acho que para o algoritmo é ruim, mas enfim, para mim tudo bem. Responder para vocês. Agora vamos entender, galera, sobre as letrinhas, tá? Então, vamos voltar lá para nossa lei, onde y é igual a x mais b. Então, eu tenho aqui, ó. Entendendo os coeficientes. Legal? Então, bom, vamos começar com o A. Eu acho que vocês preferem começar assim, né? Então vamos para y igual a x mais b. O A, galera, a gente chama ele de coeficiente angular. Olha só, coeficiente angular. Nossa, professor, por que esse nome? Porque ele vai determinar qual é o ângulo que está a minha reta, beleza? Quanto maior for o meu coeficiente angular, mais inclinada vai estar a reta.
E quanto menor também vai estar inclinado, só que negativo. E quanto mais perto ali do zero, menos inclinado vai estar. Beleza? No final aqui a gente abre o GeoGebra e a gente já entende melhor. Beleza? Mas, como é que eu calculo esse cara? Então, ó, o A nada mais vai ser do que você pega dois pontos e aí você vai fazer delta y sobre delta x. Ou seja, o que é isso, professor? Mesma coisa que eu fazer aqui, ó. y2 menos y1, ou seja, o valor de y do ponto 2 menos o valor de y do ponto 1. Vou lá e divido por x2 menos x1. Nossa, professor, mas se eu inverter os pontos não muda? Não, não muda. Faz o teste aí que você vê que não muda. E também isso aqui é numericamente igual à tangente do alfa, onde alfa é o ângulo em relação ao eixo OX. Beleza? Ou seja, o eixo X. Vejo qual é o ângulo lá. Esse é o alfa. Se eu tirar a tangente do alfa, é isso. Nossa, professor, que milagre. Não, isso aqui é o seno, isso aqui também é o cosseno. Na verdade, é um múltiplo do seno e um múltiplo do cosseno. Então é a tangente mesmo, tá? Não é nenhum milagre, mas ele funciona bem, tá? Deixa eu abrir aqui o GeoGebra pra gente brincar com ele. Eu acho que se eu digitar y igual a ax mais b, perfeito. Ele vai me deixar brincar com o a e com o b. Então eu vou deixar aqui o b igual a zero para a gente ter uma linear. E só para vocês entenderem, ó, quanto maior eu for deixando, ó, ele só vai até o 5, incrível, aqui nessa barrinha. Quanto maior eu fui deixando o meu a, maior foi o meu ângulo ali embaixo, né? Quando ele chega para valores perto aqui de zero, ó, ele já está com uma inclinação bem pequena. Quando chega em zero, uma função constante, legal. Quando ele começa a ficar muito menor, ó, indo lá para o menos 5, ele começa também a ter um declínio muito grande, beleza? Era essa a ideia que a gente precisava ter. Vou trazer o GeoGebra aqui de volta para a segunda tela. E, enfim, essa é a minha ideia do A. E o B? Ah, professor, o A é o coeficiente angular, eu entendi tudo, e agora você vem com um nome bem difícil para o B. Mais ou menos isso mesmo. É o coeficiente linear. Professor, o que seria o coeficiente linear? Ele vai indica o ponto onde a função toca no eixo y. Então, basicamente, bom, vou até colocar aqui, tá? O ponto de interseção, que é como a gente chama, vai ser sempre 0 para o x e b para o y. Então, sempre, professor, sempre. Tá? Vamos olhar lá de novo. Cadê o nosso querido GeoGebra? Tá aqui. Vou até dar um zoom aqui para ficar mais fácil da gente ver isso. Vou deixar o a igual a 1. Legal. Aquela função mais clichêzinha. E ó, vocês podem ver que quando eu coloco b igual a 1,5, ele está tocando no 1,5. Se eu coloco ele no 1,7, ele está tocando aqui, ó, cravado no 1,7. Tá? E aí, enfim, o b ele vai determinar o ponto onde ele toca. Galera, uma dica que eu vou te dar é que em qualquer função polinomial, o termo independente, aquele que não tem o x, ele sempre vai ser o ponto de apoio.
tá? O ponto de interseção, tipo, ponto de interseção. Beleza? Outros nomes que a gente pode acabar vendo aqui, tá? Esse tal de coeficiente angular pode ser também a taxa de variação. Tá? E o coeficiente linear pode ser aqui também o termo, faltou o R, termo independente. Legal? Ou seja, que não depende do x. Tranquilo ou não? Eu acho que ficou ótimo. Mais uma vez, eu gosto que eu pergunto se está tranquilo ou não, como se vocês fossem me responder. Né? Ah, professor, tá tudo tranquilo. Legal, eu não tinha o que fazer e eu fiquei apertando aqui do lado e agora sumiu onde eu coloco mais uma página. Ah, não, mas tem aqui, seria uma página. Perfeito. Bom, vamos continuar aqui. Mais uma propriedade que é interessante. Ó. Vou chamar de P3, tá? P3. Duas funções ou duas retas, eu vou acabar chamando isso aqui, na verdade, de função. Porque a gente está falando de função, tá? Mas vamos ver que parece mais sobre reta o nome. Duas funções são representadas por retas paralelas. Melhorei a frase que eu tinha escrito. Paralelas. Se e somente se possuem a mesma taxa de variação. Legal? Então, basicamente, se duas funções têm o mesmo a, elas são paralelas. Vou até dar aqui exemplo. Se eu tiver y igual a 3x mais 2 e y igual a 3x mais π, são paralelas, tá? Legal, galera. Até aqui mais uma vez. Vai deixando qualquer dúvida que você tenha aí nos comentários, eu vou tentar responder tudo que for preciso, tá? E aí, vamos para uma propriedade 4, ó. Se o A for maior do que zero, desenha esse A mais bonito. A função é crescente. Se o A for menor do que zero, a função é decrescente. Legal? Então, sempre isso. Ah, professor, se for igual a zero, vou repetir mais uma vez, nunca vai ser igual a zero, porque senão é uma função constante, ó, beleza? Eu acho que até aqui tudo ótimo, sem problema nenhum. Vamos pro quarto passo aqui, ó, a nossa raiz da função. Essa aqui é bem tranquila, tá, galera? Eu tenho aqui y é igual a ax mais b. A raiz da função nada mais é do que y igual a zero. Ou seja, ax mais b é igual a zero. Jogo o b para o outro lado. Ax é igual a menos b. Jogo o a para o outro lado.
menos b sobre a. Nossa, professor, e só tem uma resposta? Sim. A raiz de uma função polinomial do primeiro grau só vai ter uma resposta. Uma polinomial do oitavo grau tem 8. Sempre vai ser assim. Então, uma função afim, uma função polinomial do primeiro grau, uma resposta só. Acho que até aqui está de boa, estamos entendendo. E aí, quando a gente fala do estudo do sinal, que é a última coisa, estudo do sinal. Galera, se o A, olha que legal, se o A for maior do que zero, vou até colocar aqui os dois. Se A for menor do que zero. Então vou montar aqui uma funçãozinha bem genérica pra gente não esquecer. Então, se o A é maior do que zero, ela vai ser uma função crescente. Então vai ser algo do tipo assim. E se ele for menor do que zero, vai ser algo do tipo assim. Beleza? Até aqui tá tudo bem. Qual é o ponto? Ó, esse aqui vai ser a raiz. Ó. Tudo que vem depois da raiz, aqui, vai ser positivo. Ó. E tudo que vem antes da raiz é negativo. Professor, sempre? Não, só se o A for positivo. Se o A é negativo, tudo que vem antes da raiz é positivo. E tudo que vem depois da raiz é negativo. Por que isso? Exatamente porque na hora que eu jogo um número maior do que a raiz, a função tem caráter negativo. Beleza? Professor, caráter negativo significa que ela é uma pessoa ruim, cruel, uma função, enfim, pratica estelionatos? Não, não é. Caráter negativo eu quero dizer que o valor do y agora assumiu um número negativo, né? Beleza? Galera, mais uma vez vou depois trazer aqui exemplos. Gostei que no meio da aula ficou melhor a tela, mas enfim. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, me manda por e-mail. Meu e-mail tá aí na descrição do vídeo. Mais uma vez, é um prof de matemática. E é isso, tá? Espero que vocês continuem curtindo. A gente teve um recorde aí no último vídeo, então estou bem feliz. E vamos continuar. Sempre trazendo aí o conteúdo da melhor qualidade possível para vocês. Beijos, abraços e até uma próxima.